Estudo detalhado sobre a origem dos Vasconcelos, escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Há 1000 anos atrás, os Vasconcelos, originalmente de Vasconça, Espanha, razão da denominação os Vasconcelos, em Portugal, formam um grande grupo. No litoral, Ilha da Madeira, dessa região, por meio da colonização, atinge grande parte do planeta Terra, tais quais Açores, Uruguai, Malaca, Singapura, Angola e o Brasil. Surgem também os Vasconcelos, por linha não genética, pessoas que usaram o sobrenome por vinculação de dependência, em razão da superioridade patronal, por motivos políticos e religiosos. O que aconteceu com os novos cristãos, sobretudo judeus, para livrar-se de perseguições. Como o sobrenome Vasconcelos era importante em Portugal, passaram a usar tal denominação, sobretudo porque os Vasconcelos faziam parte das seletas famílias da nobreza togada portuguesa. Historicamente, diversas famílias passaram a ser Vasconcelos. Por esse caminho etimológico, em diversas épocas, lugares diferentes, o sobrenome Vasconcelos sofreram diferentes variações etimológicas. As origens das diferenças remontam aos Vasconcelos da Ilha da Madeira. Todos aqueles cujos antepassados foram portugueses são normalmente os legítimos Vasconcelos. As diferentes etimologias resultaram de erros de registros de cartório em diversas regiões do mundo. Vasconcelos com um L, Vasconcelos com 2 L's, Vasconcelos, Vasconcelos com S e Vasconcelos, as Vasconcelos e Vasconcelos. Os erros são normalmente de variações não genéticas na literatura portuguesa. Todavia, existe uma variação como se os Vasconcelos fossem genuinamente portugueses, o que não é verdade historicamente. Como se a etimologia tivesse surgido em 1258 para designar a honra de um feudo, distrito de Braga, senhor João Pérez de Vasconcelos, fidalgo que participou da conquista de Sevilha, Espanha. O mais antigo sobrenome
designado na literatura portuguesa. O distrito ainda hoje tem, em homenagem, no século XII, uma designação de Vasconcelos, como nascimento da origem do sobrenome em Portugal, a primeira dinastia dos Vasconcelos. Entretanto, o sobrenome Vasconcelos vem de Vasconça, uma grande região basca na Espanha. A referida região foi tomada por diversas tribos oriundas do norte da Europa, com dialetos próprios e não cristianizados. Portanto, o verbo vasconcear significa falar de forma inteligente, ou seja, a dificuldade de entender os vários dialetos. Todas essas tribos foram denominadas os Vasconcelos. Eram altos, brancos, olhos verdes ou azuis, cabelos amarelados. Os Vasconcelos que vieram para o Brasil eram pessoas importantes em Portugal. No Brasil foram protegidos pela coroa, ganhando grandes extensões de terra no Nordeste, desenvolvendo a agricultura e a criação de gados e fazenda de engenhos. No Brasil colonial, era a elite nordestina, predominantes nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Em Pernambuco, há uma grande concentração de Vasconcelos, sobretudo nas cidades Recife e Olinda, destacando em todos os setores da economia. Entretanto, um grupo significativo de Vasconcelos ficou na cidade do Rio de Janeiro, ocupando grandes cargos no governo imperial. Os Vasconcelos foram também para Minas Gerais, região central onde hoje fica a cidade de Belo Horizonte. Outro grupo para São Paulo, cujo grande patriarca Francisco Machado de Vasconcelos. O grupo de São Paulo dividiu em vários subgrupos. Parte significativa ficou na região da cidade de São Paulo. A outra ramificação em Ribeirão Preto, recebendo como herança do Império uma grande propriedade. Francisco teve vários filhos e filhas, dos quais os Vasconcelos dessa região são seus descendentes. Um dos filhos de Francisco, Manuel Adriano Machado de Vasconcelos, adentrou ao Triângulo Mineiro, casando inicialmente com uma índia, desencadeou uma ramificação, hoje na cidade de Campina Verde. Posteriormente, na cidade de Itapajipe, Minas Gerais, casando com uma mineira portuguesa, cujo nome Maria Fortunata de Vasconcelos. Entre os filhos e filhas
de Manuel Adriano de Vasconcelos, o meu bisavô, Primo Machado de Vasconcelos, que teve vários filhos e filhas, entre eles a minha avó, Maria Gumercinda de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o meu pai, Nicomedes Costa de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o autor desse trabalho, Edjar Dias de Vasconcelos, que tem como filho Felipe Pires da Cruz de Vasconcelos. Observação: muitos Vasconcelos perderam o sobrenome. Esse trabalho foi fruto de 30 anos de pesquisa, escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.